Oi, tudo bom? Nós vamos começar aqui a primeira aula sobre o Império Romano. Eu sou o professor Wellington Queiroz e até a aula passada eu trabalhei com vocês os vídeos das aulas já prontas que tinha no YouTube. A partir dessa aula eu começo então a falar com vocês a respeito das minhas próprias aulas, né? Gravando os vídeos e falando aqui sobre o conteúdo. E o primeiro conteúdo nosso, então, encerrado Grécia Antiga, até a aula passada. Quem perdeu as aulas, se quiser assistir, eu deixei os links para cada aula lá no Google Classroom e também tem no grupo, né, dos representantes. E ainda assim, se alguém precisar do link, é só me falar, entrar em contato pelo WhatsApp, que eu passo também os links sem problema nenhum. Então, essa é a primeira aula sobre Roma Antiga, sobre Roma. Vamos começar a falar sobre o que foi, como foi a história de Roma. E para começar a explicar um pouco sobre Roma para vocês, tem que explicar o seguinte, que falar sobre Roma é falar sobre muita coisa da história, porque Roma fez muita coisa na história. Aliás, só para entender a importância de Roma, nós só vivemos o que vivemos porque Roma existiu. Sem Roma, nós viveríamos uma história completamente diferente. A nossa história seria completamente diferente se não fosse os romanos. E parece que eu já escuto algum aluno perguntando: Professor, seria melhor? Seria pior? Não é? Não tem como falar se seria melhor ou se seria pior. Isso é impossível. Só falo que é diferente, seria diferente. Se não fosse Roma, não fosse o Império Romano, não fosse a história de Roma, nós teríamos uma história diferente hoje. Os romanos são responsáveis por boa parte de tudo que nós fazemos hoje. Eles dominaram boa parte do mundo e deixaram uma influência que pega o mundo inteiro quase. Então, a história romana ela é dividida. Hoje, como é a primeira aula, eu vou dar um apanhadão geral do que é a história romana. E a partir da próxima aula eu começo então a falar sobre cada um desses tópicos que eu passo aqui hoje. Então vamos lá, um apanhadão geral do que é a história de Roma. Roma ela começa como um pequeno povoado, se organizando ali na Península Itálica, lutando para sobreviver à influência das outras vilas que existiam ao redor dela. Roma era muito pequena. Ela começa a se organizar como uma cidade-estado, atrás de tentar conseguir alguma autonomia ali na região. A história de Roma começa por volta de 753 a.C. Em 753 a.C., então, a fundação da cidade, que vai começar a lutar para dominar, para ter alguma liberdade de dominar a região ali em volta, ela mesma e as outras vilas. Até no ano 509, a.C., Roma ainda é só uma cidade, que está tentando se organizar com um rei, tentando ter alguma autonomia na região, mas não é uma potência ainda. Se tivesse parado no que era Roma até ali, provavelmente não falaríamos dela, ou pelo menos não falaríamos como falamos sobre Roma. Mas em 509 a.C., Roma deixa de ser uma monarquia, deixa de ter um rei. Acontece uma revolução em Roma, acontece uma mudança de governo, uma mudança de poder, e Roma passa a ser uma república. E como república, Roma vai do ano 509 a.C. até o ano 27 a.C. Só lembrando que, para quem está na dúvida, a contagem do tempo antes e depois de Cristo, ela muda. Depois de Cristo é uma contagem progressiva e antes de Cristo é uma contagem regressiva. Né? Portanto, estamos em 2020, o ano que vem estaremos em 2021. Se fosse antes de Cristo, estaríamos, por exemplo, no ano 2020 antes de Cristo, o ano que vem vai ser o ano 2019 antes de Cristo. É claro que nunca ninguém viveu assim. É claro que esse calendário foi instituído depois de Cristo. Né? O nascimento de Jesus marca o começo do calendário. Então tudo que aconteceu antes dele é contado, né, em ordem decrescente. E o que aconteceu depois dele é contado em ordem crescente. Então, vai de 509 até 27 a.C., contando, né, de forma regressiva.
Então, esse período de 509 a.C. a 27 a.C. é o grande período da história romana. Grande não só no tempo, quase 500 anos de história. Não é só grande no tempo, grande também em importância. É nesse período que Roma se torna Roma. Roma se torna uma potência, dominando boa parte da Europa, parte do continente africano, pequena parte da Ásia, terras ao redor do Mediterrâneo, tudo. Uma verdadeira potência Roma se torna nesse período. Depois de 27 a.C., vem o período do Império, que é o que dá nome ao Império Romano. Vai de 27 a.C. até 476 d.C., também é um grande período, né, da história romana, só que é o período onde Roma chega no auge e começa a sua decadência. Logo depois de se tornar um império, Roma chega no auge do seu poder, só que começa também a queda ali de Roma, para aos poucos ela... Queda não, tá? Vou corrigir essa palavra, não tente não usar essa palavra, às vezes ela vem no uso, mas ela não é o ideal. Que queda lembra algo que aconteceu rapidamente, né? Olha, queda. Não é isso. Roma foi se desfazendo aos poucos, né? E demorou muito tempo para que Roma finalmente chegasse ali a acabar em 476 d.C. E, aliás, você vai ver também que não acabou definitivamente em 476 d.C., porque Roma só vai se encerrar por completo em 1453, que foi em 1453 que o Império Turco Otomano vai então invadir Constantinopla, por fim o Império Romano do Oriente, e aí Roma acaba definitivamente. Por que do Oriente? Isso porque eu não falei ainda que em 285 depois de Cristo há uma separação entre o Império Romano, ele quer uma coisa só, ele vai ser dividido, vão formar dois impérios. E então vai ficar na parte da Europa o Império Romano do Ocidente e na parte da Ásia o Império Romano do Oriente. Com essa divisão, forma-se dois. O que acaba em 476 é o Império Romano do Ocidente, ficando ainda o Império Romano do Oriente. É muita coisa, mas para facilitar, o Império Romano do Oriente a gente não vai falar dele agora. Eu vou mencionar quando chegar no momento que houve a separação, mas a história dele fica guardadinha ali, reservada. Falamos quando falarmos sobre Idade Média, aí surge com força o Império Romano do Oriente. Por enquanto, o importante para nós nas nossas aulas, Império Romano do Ocidente. Falaremos daquele que domina a Europa, que domina a África, que domina um pedaço da Ásia também, até a divisão. Esse que acaba em 476. Essa Roma é o tema da nossa aula. Então ela começa em 753 a.C. e vai até 476, depois de Cristo. Esse é o tema da nossa aula e das nossas próximas aulas agora no decorrer aí das próximas semanas. Não se assuste. Tudo que eu falar aqui vai ter. Vou passar aqui todas as informações também escritas no vídeo. Vocês vão ter não só a fala, mas também vai ter escrito aqui. E você vai poder ir pegando ali a fazer as suas anotações. Se ficar na dúvida, falei rápido demais, pega ali a informação. Se tiver alguma dúvida, pode mandar pergunta, tanto no grupo, quanto no WhatsApp, quanto no e-mail. Não importa, do jeito que chegar aqui eu vou tentar esclarecer. E vamos trabalhando assim para tentar entender como foi a história de Roma. Hoje, dei esse apanhadão geral, vamos só para o comecinho da história de Roma, para não ficar muita coisa. O que acontece aqui? Como Roma, eu expliquei, são 3 divisões, vamos repetir cada uma delas. Roma como reino, de 753 a.C. até 509 a.C. Roma como república, de 509 a.C. até 27 a.C. E Roma como império, de 27 a.C. até 476 depois de Cristo. São 3 divisões então para entender a história romana: monarquia, quando tem um rei; república, que para entender, é como se fosse o nosso presidente, mas lá não chamava presidente, lá chamava cônsul. Então, monarquia, o rei; república, o cônsul, que eram dois cônsules; e império, que era o imperador, que aí detinha todo o poder sozinho e mandava em tudo.
3 períodos romanos nós vamos estudar. O primeiro, vamos pela ordem cronológica, o primeiro é a monarquia. Tá? Então, só dados aqui de informação mesmo. Roma teve o seu primeiro rei, o primeiro rei do período da monarquia, foi um cara chamado Rômulo. O seu último rei foi o Lúcio Tarquinius. O primeiro cônsul, o primeiro cônsul mesmo, tá? Foi o Cláudio Sabino. O último cônsul, na verdade, não foi um último cônsul, foi uma junção ali de governo, foi uma junção de 3 grandes generais que foram comandar ali Roma, no finalzinho da República. Essa junção de 3 era chamada de triunvirato. Então foram 2 ao longo da história, o segundo foi o último, acabou. O segundo triunvirato era formado então por Marco Antônio, Otávio e Lépido. Esses 3 formaram então o último triunvirato, o segundo triunvirato, que foi o último e foi a última forma de governo da República. Primeiro imperador foi o Otávio Augusto e o último imperador foi o Rômulo Augusto. Né? Então vamos fechando a história, assim, um resumão da história dessa forma: monarquia, república, império. Esses 3 são que vocês vão ter que entender, mas por enquanto, por esse momento, vamos falar apenas de monarquia. Então vamos lá. Se para nós entendermos Roma, precisamos entender a monarquia, como se forma essa monarquia? Primeiro, como se forma a cidade. A cidade de Roma, lá em 753 a.C., foi formada e existem algumas teorias de como ela teria sido formada. Aqui eu vou mencionar 2 com vocês. Primeiro, uma bem famosa, mitológica, que fala do surgimento da cidade de Roma através do nascimento de 2 irmãos gêmeos, o Rômulo e o Remo. Bom, como que é essa história? Segundo a mitologia, e veja bem, pessoal, para ficar bem claro, mitológica, não tem, é como se fosse lenda, não tem uma base teórica, tá? É algo assim que foi explicado de uma forma quase que mágica, né? Você vai entender pela história. Então não é uma história literal, né? Uma história como se fosse um conto. Então assim, a história do Rômulo e o Remo: existia uma cidade, nessa cidade tinha um rei, e esse rei ele governava e nasceram ali então 2 netos, 2 gêmeos, o Rômulo e o Remo, que então se tornaram herdeiros do trono. Acontece que um tio desses 2 meninos, sabendo da existência desses netos e querendo tomar o trono, resolve então atacar ali a cidade, destronar o avô e tomar o reino para ele. E ele faz isso, dá o golpe, se torna ali o líder daquela cidade, e a mãe dos meninos, sabendo disso, fica com medo. A mãe do Rômulo e do Remo fica com medo e tira os meninos dali, esconde num cesto e deixa na mata. Na mata, esses meninos são encontrados por uma loba, e a loba, ela amamenta ali as 2 crianças, criam ali, vai cuidando das 2 crianças, até que eles são encontrados por um casal de idosos que encontram os bebês e acabam cuidando dos bebês ali até eles se tornarem maiores. Crescidos, os meninos ficam sabendo da história, né, da traição do tio, voltam até a cidade, se vingam então do tio e devolvem o trono da cidade ao avô. O avô, então feliz, permite que os netos fundem uma cidade para eles na região. E os 2 então juntos formam uma cidade. E aí, na disputa para ver quem seria o primeiro líder da cidade, o Rômulo teria matado o Remo. E o Rômulo então se torna o primeiro rei, e aí dando nome à cidade de Roma em homenagem ao Rômulo. É óbvio que essa história é uma história real, verídica. Não é uma história verídica, é uma história real. E você pode então me perguntar: professor, se você sabe que ela não é real, por que então você está falando ela pra gente?
Bom, ela é uma história que tem mais de 2.000 anos de existência. Qualquer coisa que tenha mais de 2.000 anos de existência, só por ainda existir, já se torna importante. Então o fato dela ser real ou não já nem é levado mais em consideração. Mas sim a existência dela. Ela existe há mais de 2.000 anos. Então, você sabe da história, é importante. O outro ponto é que com essa história você começa a entender um pouquinho a mentalidade do romano. Porque parece que o povo romano está destinado a coisas grandes. Veja, já o primeiro líder, o Rômulo, já conseguiu ali se vingar de um tio terrível, né? Um cara de uma moral incrível, porque devolveu o trono ao avô. Um cara forte que conseguiu vencer o irmão, Remo, e monta ali então a primeira cidade. Ou seja, vem desse cara aí essa força romana para liderar e para conquistar outras cidades e outros povos. Então o romano queria de alguma forma justificar o porquê deles serem assim, como se eles fossem escolhidos para serem os dominadores do mundo, né? Então essa é a primeira história ali da formação. Bom, uma outra, existem várias vertentes, várias histórias diferentes. Uma outra mais histórica, dessa que é a outra versão que eu vou contar para vocês, seria a formação da cidade através de povos que vieram migrando ali da Grécia, migrando da Grécia. A Grécia, se você olhar no mapa, você vai perceber que a Península Itálica, que é aquela botinha, e a Grécia são vizinhos, então é relativamente próximo. A ida então da Grécia até Roma, até a Península Itálica, não é tão difícil. Alguns povos teriam migrado para lá em busca de terras mais férteis e também escapando um pouco ali da concorrência que era viver na Grécia. Teriam fundado algumas cidades, só que tiveram que entrar em contato com povos germânicos, outros povos vindo da Ásia. Nesse entroncamento surgem alguns grupos. Esses grupos fundaram algumas cidades, entre elas teria sido então fundada a cidade de Roma. Não é por um único povo, mas por essa junção de povos que estavam ali na região. Enfim, o fato é que no ano de 753 a história de Roma começa com esse primeiro rei. E aí existe uma outra história que conta como o Roma consegue se transformar numa cidade poderosa, que é a história do rapto das Sabinas, que existiria um povo vizinho dos Sabinos, que após a fundação de Roma estava fundada, mas só tinha homens, guerreiros. E uma cidade não pode progredir só com homens, porque não vai ter pessoas com o passar do tempo. Então precisava de mulheres na região, na cidade. E não tinha mulheres. Então, como eles fazem? Eles resolvem fazer uma festa e chamar os homens sabinos para a cidade de Roma. Um grupo, durante a festa, sai escondido, vai até a terra dos sabinos e rapta as mulheres deles para Roma. Os sabinos chegaram então nas suas casas, perceberam que as mulheres não estavam, entenderam a situação e voltaram até Roma para tomar as mulheres de volta. Quando chegaram lá, eles foram surpreendidos, porque as mulheres dos sabinos acabaram gostando mais dos romanos do que dos sabinos e resolveram pegar em armas junto com os romanos para se defender dos sabinos, porque não queriam mais voltar com os sabinos e sim queriam ficar em Roma. Com a defesa feita ali, as mulheres permanecem. E aí esse grupo que lutou para formar ali o começo de Roma, ganha então o direito de ter algumas terras para começar a cidade de Roma. Essa também é uma história real, verídica? Não, provavelmente não. Entenda, vamos racionalizar um pouco a história. Imagina um grupo de mulheres sendo sequestradas por homens e sendo levadas para outra região. Uma ou outra pode querer ficar lá com o sequestrador?
Sim, pode acontecer. Mas nós estamos falando de um grupo de mulheres. Entre esse grupo de mulheres, todas elas odiavam seus maridos. Todas. Imagina, essas mulheres deixaram filhos, deixaram a família para trás, toda uma história. E todas elas de repente vão resolver abandonar toda a sua história, toda a sua família, tudo o que aconteceu na vida, pegar em armas para lutar contra aqueles homens. É óbvio que não. Uma outra poderia até ser. Falar se uma mulher fez isso, vai lá, pode até acontecer. Mas todas? Não, isso não aconteceu. É claro que não. Isso não é fato histórico. Mas, professor, de novo o senhor está contando mentira pra gente. Por que o senhor está contando tanta mentira pra gente, já que o senhor sabe que não é verdade, professor? De novo, os dois fatos, né, mencionados na última história. Primeiro, essa história também tem mais de 2000 anos. Qualquer coisa que tenha mais de 2000 anos, só por ter mais de 2000 anos, já se torna importante. Agora, o segundo fato é que isso também nos faz entender um pouco a mentalidade do romano da época, do jeito que a primeira história faz você entender que o romano acha que é um povo escolhido para ser grande. Essa também serve para explicar outra coisa que você precisa entender com o tempo do romano. Porque lá em Roma vai acontecer o seguinte: alguns homens vão governar Roma. Esses homens que governam Roma só pode governar Roma quem tem um pai que governa Roma. Por exemplo, Senado. Só pode participar do Senado quem o pai é senador. Só pode ter as melhores terras romanas quem o pai tem as melhores terras romanas. Ou seja, se você nasceu e o seu pai tem muita terra e é senador, você um dia vai ter muita terra e vai ser senador. Você nasceu lá e seu pai não tem terra e não é senador. Você nunca vai ter terra, nunca vai ser senador, nunca vai mandar em nada. Interessante. Alguém pode perguntar, talvez você já tenha pensado aí. Não, mas como é que isso começa? Não é? Tá, meu pai tem que ter terra, então pro meu pai ter, meu avô tinha que ter. Pro meu avô ter, meu bisavô tinha que ter. Quem foi o primeiro que teve? Ué, onde que começa isso? Essa história do rapto das Sabinas serve para dizer pro povo, ó, eles têm porque eles estavam lá. Eles ajudaram a combater e a manter a história de Roma. Então eles têm o direito de estar aqui. É claro que não foi assim. É claro que nem toda a família que governava Roma governava porque historicamente algum membro, né, defendeu Roma da destruição. É claro que não foi assim, mas era a história que era contada para que as pessoas então aceitassem seu destino. Né? Eu nasci numa família que não defendeu Roma, então fazer o quê? Eu tenho que obedecer. Agora, se eu nasci numa família que defendeu Roma, eu tenho todo o direito de governar Roma. Né? Essas duas histórias começam a nos dar uma base para entender Roma. Porque Roma era uma sociedade extremamente militarizada, os romanos conquistavam terras através de guerras, declaravam guerra a um povo, venciam esse povo, conquistavam esse povo, fazia alguns dos povos conquistados serem escravos, trabalharem para eles sempre, tomavam suas terras para eles, tomavam toda a sua riqueza para eles, a riqueza do povo conquistado, e dentro da sociedade romana existia uma sociedade extremamente aristocrática, ou seja, quem está em cima se sente melhor, se sente superior de quem está abaixo da camada social. Então essa sociedade, a sociedade romana é uma sociedade extremamente hierarquizada, extremamente aristocrática, sabe, pirâmide, quem está acima manda em quem está abaixo. E esse grupo, a camada de cima, a camada rica, acha um absurdo terrível ter que tratar alguém pobre como igual. E o pobre muitos pobres acabam aceitando isso também, acabam achando de verdade que ele deve uma obediência, uma submissão, e vai acreditar que o simples fato de um rico estar dando a ele uma moradia, um alimento, é o suficiente para ele ser obrigado a trabalhar para esse rico para o resto da sua vida, sem reclamar. E você começa a entender um pouco como a sociedade romana funciona. Porque a sociedade romana funciona dessa forma. O rico manda, governa e o pobre aceita suas ordens.
É lógico, é óbvio que existem exceções, existiram revoltas, existiram várias lutas de camadas de pobres, de escravos, de plebeus, de servos que se revoltaram contra Roma, várias na história, mas a regra é o pobre obedece e o rico manda. Existem vários mecanismos para isso, eu vou tentar explicar aos poucos. Mas como hoje é uma primeira aula, para a primeira aula, não vamos muito além disso para não ficar muita coisa na cabeça de vocês. Então, resuminho aqui, o que eu quero que você entenda. Roma começa, embora no final chegou a um tamanho enorme, gigantesco, ela começa muito pequena, uma vila lá na Península Itálica, onde hoje é a Itália, aquele território que parece a bota, uma vila tão pequena que tinha dificuldade para se relacionar com as outras vilas que existiam ao seu redor. Roma começa a se organizar debaixo da figura de um rei. Esse rei tenta fazer com que a vila romana cresça, se organize, conquiste outras vilas ao seu redor, até 509, quando Roma desiste de ter esse formato e passa a ser república. Roma vai existir debaixo de uma sociedade extremamente hierarquizada, onde o rico manda no pobre, o pobre acha que realmente tem que obedecer o rico, e o rico acredita de verdade que ele tem todo o direito do mundo de mandar e governar, e o pobre só pode obedecer. O romano acha que ele é destinado a coisas grandes, a dominar o mundo, a governar o mundo, e acredita de verdade que ele é o melhor povo, o povo escolhido para mandar na galera. Bom, esse é o romano. Primeiro vídeo, eu vou deixar aqui a tarefinha para vocês, que é uma tarefa, acredito eu, muito simples, que é fazer um resuminho desse vídeo. Faça um resumo pequeno, e aí vocês podem enviar para mim no WhatsApp, Google Classroom, pelo e-mail, né? Do jeito que vocês acharem mais fácil, sem nenhum problema. Se você não consegue assistir essa aula ao vivo e assistiu ela depois, em outro momento, pode fazer a tarefa, né? E pode me enviar também, sem problema. Outra coisa, estamos passando por esse momento aqui de isolamento, de distanciamento, e eu gostaria de deixar para vocês uma mensagem de vocês terem calma, terem paciência, de não se desesperar. Tudo na nossa vida passa, tudo é passageiro. Nada dura para sempre. As coisas boas passam, as coisas ruins também passam. Tudo passa. O que nós estamos vivendo hoje é algo que eu nunca tinha visto. É uma pandemia desse tamanho. Eu nunca tinha vivido, a maioria de nós nunca viveu. E a não ser quem é. Acredito que ninguém que esteja vivo viu a gripe espanhola. Então não vai ter visto uma pandemia desse tamanho. O fato é que não é a primeira vez na história que isso acontece. Já aconteceu antes. Esperamos que não aconteça mais, mas pode acontecer. Não foi a primeira vez, e das outras vezes a humanidade se recuperou. Mas vamos passar. Quando estamos passando pela dificuldade, parece que ela nunca vai ter fim. Mas ela vai passar. Ela vai passar. E eu espero ver os meus alunos, os meus amigos, os meus colegas, todos bem recuperados desse momento. Não se deixe abater, a tristeza ou o desânimo pode chegar em algum de vocês, mas não se deixe abater. E entenda que a nossa vida é muito maior do que um momento, do que um instante, por mais difícil que esse instante seja. As dificuldades passam. Ela não é a primeira que a gente passou, essa dificuldade, e não vai ser a última. A vida da gente tem muita dificuldade. Mas não desanime, tá? Sigam firmes, sigam sabendo que dificuldades existem, mas nós temos força para vencer. E eu acredito em vocês. Acredito que cada um de vocês tem força suficiente para passar por isso e passar bem. E logo, logo, isso vai virar história que vocês vão poder contar para os seus filhos, para os seus netos, de algo que vocês passaram e que vocês venceram, tá? Fique com Deus e até a próxima aula, até o próximo vídeo.